Foi? É porque eu saí de lá e esqueci de abrir a câmera. Eu Abri pensei que agora. estava descabelada, mas está ótimo, você está Não, está ótima, mais ou viu? menos descabeladinha aqui, mas é que de madrugada é difícil você ficar. Olha, Mas, Cristo está querendo limitar. é, Fica à vontade, mas Angélica, Deus te abençoe. hoje nós vamos estudar justamente onde foi trazido mais ou menos uma história, não é, de que como é que as pessoas compreendem a questão do batismo, né, do ser batizado com o Espírito Santo. E o livro ele vai trazendo uma sequência, né? E é claro, nós hoje temos muito mais luz do que as pessoas tiveram. Mas eu posso dizer também que essa luz se deve, por exemplo, ao fato de muitas pessoas buscarem a luz no lugar errado, né? Nós, por exemplo, cremos piamente que estamos no lugar certo, estamos estudando a Bíblia, mas pela sequência que nós vimos ontem, as pessoas às vezes vão buscar essa luz no que elas estão vendo operando por aí. Elas não leem a Bíblia. Então, por isso que a maioria das pessoas não tem conhecimento, né? Como a Bíblia diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, essa questão do batismo do Espírito Santo é uma questão que precisa ser entendida através da palavra de Deus, certo? E aí está aqui falando, por exemplo, qual é a verdade sobre o batismo do Espírito Santo? O que é que diz a Bíblia? Aí vamos para a evidência no Novo Testamento, certo? Mas eu gostaria de convidar para abrir aí no livro, eu tinha separado aqui no livro de Efésios, né? A Bíblia diz assim que há uma só fé e um só batismo, né? A Bíblia diz isso. Há uma só fé e um só batismo. E o que é ser batizado com o Espírito Santo? Quando é que nós somos batizados? Quando é que nós fomos batizados? Ou seja, a gente é batizado todo dia? E aqui na evidência no Novo Testamento, aqui começando na página 118, ele diz assim: vamos orar, né? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, a tua igreja, ela acorda todos os dias, Senhor, pelo Senhor, para sermos cheios do Espírito Santo. É a nossa maior necessidade, desde o primeiro livro que nós estudamos, que já falava sobre isso. Nós somos, infelizmente, vasos ruídos, e todos os dias nós precisamos ser cheios do teu Espírito, porque temos uma missão muito bonita a cumprir, mas sozinhos não temos condições, Senhor. É o Espírito Santo que vai nos capacitar para realizar essa missão de levar Jesus Cristo, Pai, ao coração das pessoas. Que Ele esteja presente aqui neste momento, nos iluminando, porque é dele que nós estamos tratando. Em nome de Jesus, amém. Amém. E aqui diz aqui que o fato de o batismo do Espírito Santo ser ou não uma segunda obra da graça é mais importante do que parece à primeira vista. Então, assim, muito tem se discutido sobre isso, mas ele termina dizendo aqui, olha, que você vai receber ou não, vai depender daquilo, de como você vai estar buscando. O seu recebimento, o seu preenchimento, porque aqui a gente vai chegar à conclusão que não é batismo, é que todos os dias eu preciso ser possuída pelo Espírito Santo, vai depender justamente, né, de como eu estou buscando isso, certo? Ele diz aqui, olha, assim, as implicações de crer de um modo ou de outro têm consequência de longo alcance, especialmente quanto ao modo como levamos em consideração o tempo do fim. Por isso, devemos explorar evidências bíblicas sobre o tema, certo? E aí ele fala aqui sobre algumas evidências no Novo Testamento, por exemplo, somente alguns exemplos de pessoas batizadas com o Espírito Santo ou pelo Espírito Santo. Ele diz, a maioria deles no livro de Atos, a maioria dessas evidências está no livro de Atos. A única exceção é o batismo de Jesus, que a Bíblia diz que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. Estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea. Veja que é bem interessante que a Bíblia diz, estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea.
como pombo, e ouviu sua voz do céu: tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Essa é a primeira evidência, né? Embora Jesus não necessitasse do batismo para o perdão de qualquer pecado, ele o fez para cumprir toda a justiça, ou seja, aí a lição diz que claramente o batismo de Jesus pela água e pelo Espírito são experiências simultâneas, já que uma não veio após a outra. A Bíblia diz que, sendo Cristo o nosso exemplo, isso é significativo para compreender o momento e o propósito do batismo do Espírito. O propósito é que ele o fez para cumprir toda a justiça. O segundo caso aqui que ele fala é o dos discípulos no dia de Pentecoste, né? É o segundo exemplo. Aqui diz que nesse dia todos ficaram cheios do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Mas isso foi cheio do Espírito Santo. Foi ser batizado com o Espírito Santo, ou eles receberam o Espírito Santo e eles já eram batizados, eles foram cheios. Veja que a expressão é: eles foram cheios do Espírito Santo, né? E aí diz aqui: Pedro viu isso como cumprimento da promessa do Espírito Santo. E Jesus chamou essa promessa de batismo do Espírito. Assim, o derramamento e o batismo são usados indistintamente, certo? Aí ele diz mais ainda: esse é um dos textos que os carismáticos usam para explorar o binômio sequência versus coincidência. Eles acreditam que o batismo veio sobre 120 cristãos já comprometidos, mostrando que a plenitude do Espírito só pode ser experimentada algum tempo após a conversão. Veja bem, não é isso que vai dizer lá no final. Não é isso que o livro diz lá no final, né? Eu não sei se vai dar tempo da gente estudar hoje, mas se não der tempo, é bom pensar nisso aqui. O terceiro exemplo se encontra 2 capítulos adiante. Mais uma vez, um grupo de discípulos estava orando, pedindo intrepidez para pregar a palavra de Deus, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, percebem? Cheio do Espírito Santo. Aí ele diz: e com intrepidez anunciava a palavra de Deus. Basicamente, esse caso apresenta o mesmo argumento do anterior, com a possível exceção de que a dotação aqui pode não ser sinônimo de batismo. Isto não constitui o início, mas a continuação da experiência anterior. Né? Os discípulos receberam o Espírito Santo e agora eles estavam anunciando com intrepidez. Vamos agora para o quarto caso, que é a história da conversão dos samaritanos. A conversão dos samaritanos. Filipe quebra o protocolo judaico e testemunha de Jesus diante de pessoas vistas como tendo ido longe demais para ser salvas. A pregação dele é acompanhada de milagre, de cura e expulsão de demônios. Os samaritanos deram crédito, está aqui entre aspas, deram crédito a Filipe e iam sendo batizados. Bem, aí aqui no verso 12, né? Bem, aqui é que a história fica interessante. Nada se diz acerca de terem eles recebido o Espírito Santo nessa ocasião. Eles foram batizados na água, que diz: nada se diz acerca de eles terem sido recebido o Espírito Santo nessa ocasião. Assim, o batismo deles foi apenas pela água. Na verdade, não receberam o Espírito Santo até que Pedro e João desceram de Jerusalém, né? E aí diz aqui: nessa ocasião, impondo sobre eles as mãos, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. E aí diz assim: esse é o mais forte argumento usado pelos teólogos, que são chamados teólogos da segunda bênção, né? Para identificar o batismo do Espírito Santo como uma segunda fase da graça. Certamente parece que a conclusão deve estar certa, porém, ele diz, nós vamos voltar isso aqui mais tarde, certo? Essa questão do batismo do Espírito Santo sobre os samaritanos. Por que vai voltar mais tarde? Porque ele vai dizer por que os samaritanos não receberam logo, certo? O quinto caso é o resultado do encontro de Saulo com Jesus, na estrada para Damasco. Depois de Saulo ficar cego por 3 dias, pensando no que Deus tentara demonstrar por intermédio de seu povo fiel, Ananias foi enviado para curá-lo e enchê-lo do Espírito.
Assim que ele recuperou a vista, foi batizado, né? E aqui estão a referência ao batismo pela água. Saulo foi batizado pela água para alguém que precisava de se arrepender dos pecados, morrer para o eu e começar uma nova vida. E aí diz assim, olha, devemos observar isso cuidadosamente. Paulo foi batizado com água porque havia se convertido. E ele quer dizer o quê? Quem é que converte a pessoa? É o Espírito Santo, né? Ele tornou seguidor de Jesus. Ao recuperar a vista, ficou cheio do Espírito Santo. Logo, basicamente, essas são experiências coincidentes, certo? A mesma coisa aconteceu no capítulo seguinte, no qual encontramos Cornélio e sua casa aceitando a mensagem de Pedro acerca do Evangelho. E aí diz que a Pedro ainda falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra, e os fiéis que vieram com Pedro admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Então, a gente vê situações diferentes, né? Mas a ação do Espírito Santo nas situações. A outra coisa aqui. O que aconteceu nesse caso? Pense primeiro na experiência da Igreja Apostólica, exceto no caso do etíope eunuco, né? Os gentios aceitaram Jesus como Salvador, e isso resultou no derramamento imediato do Espírito sobre eles. Essa clara evidência do favor de Deus é o que convence os discípulos de que esses gentios também devem passar pelo rito público do batismo na água. Ou seja, é... Angélica, Oi. só chamando a atenção, lembrando que esse texto deixa claro que os discípulos, a família de Cornélio, eles receberam o Espírito Santo antes de serem batizados na água. Pronto, Né? Eles não exatamente. tinham sido batizados ainda. Eles ouviram a pregação de Pedro, eles aceitaram, e após aceitarem Jesus como Salvador, aceitarem a pregação de Pedro, Deus derramou sobre ele o poder do Espírito Santo. Eles receberam o mesmo dom que os discípulos haviam recebido, manifestaram isso, falando em outros idiomas, né? E aí isso ficou claro para Pedro, que aquelas pessoas não se podia negar o batismo a ele. Logo depois eles foram, ou seja, eles receberam a capacitação do Espírito antes do batismo. Né? Só chamando a atenção desse detalhe. Porque eles já estavam ali dispostos e preparados para isso, né? O Espírito Santo já tinha preparado o coração deles para receber, inclusive, a visita, né? Então, eles já tiveram realmente esse recebimento antes do batismo, né? E o que E é aí que ele interessante diz... também é que, Uhum. assim, Deus derrama o Espírito Santo sobre essas pessoas porque havia um preconceito muito forte por parte dos discípulos em relação aos gentios, né? Então, Uhum. até inclusive quando Pedro vai apresentar a sua defesa de ter batizado esse povo, ele diz: como é que nós podíamos negar o batismo àqueles que, como nós, receberam o dom do Espírito Santo? Né? Pedro apresenta isso em sua defesa quando vai comparecer lá diante do Conselho de Jerusalém, né? Então ele Uhum. apresenta, ele diz: nós, como é que eu ia negar o batismo para essas pessoas que receberam o dom como nós recebemos, o mesmo dom? Sim. Exatamente. E aqui vem o último caso, aqui na página 120, quando ele diz que ocorreu em Éfeso, na Ásia Menor, né? Quando Paulo encontrou 12 discípulos e fez uma pergunta sobre eles, né? Se haviam recebido o Espírito Santo quando creram. E eles disseram que, pelo contrário, nem mesmo sabemos que existe o Espírito Santo, né? E aí Paulo ficou assim perplexo com isso, e a lição diz aqui que perguntou para eles que tipo de batismo eles tinham experimentado. Eles disseram que era o batismo de João. Paulo explicou a eles, né, que esse for apenas batismo de arrependimento, e lhes contou sobre o que Jesus fez, né, não só o que ele faria. E aí eles foram rebatizados, aqui está falando, eles foram rebatizados e veio sobre eles o Espírito Santo. É outro caso também à parte. Mas aqui vem dizendo o seguinte: quando somos batizados com o Espírito Santo, né? Nós aqui precisamos entender aqui, de acordo com o Novo Testamento, em alguns casos, parece que o batismo do Espírito Santo é subsequente à conversão, enquanto em outros é coincidente
com a conversão ou com o batismo na água. Parece, certo? Devemos entender que pode ser mais complicado interpretar corretamente a narrativa bíblica do que as explanações claras ou o ensino bíblico direto, isto é, que a interpretação protestante sempre tem em mente, enquanto a hermenêutica, que é o método de interpretação carismática, dá mais ênfase às narrativas, certo? É aquilo que a gente falou. Por isso que a gente tem que estar tendo bem cuidado para estar estudando a Bíblia, certo? Está estudando a Bíblia. O Espírito Santo organizou de tal modo o Novo Testamento que ele está repleto de ensino doutrinário. É por isso que bem mais tarde, mais da metade consiste de instruções dadas por Pedro, por Paulo, por João, por Tiago e por Judas. Eles apresentam ensino direto, assim como os profetas do Antigo Testamento apresentavam mensagem direta de Deus ao povo de Israel, certo? A intenção de Deus pode ficar clara. Ouvimos o que Pedro disse a seu auditório no dia de Pentecostes. Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, certo? E aí diz aqui, olha, a que batismo Pedro se referiu aí? Quando ele diz arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos nossos pecados. A que batismo? Ao batismo na água, já que esse batismo é conhecido na Bíblia como o batismo do arrependimento. Entretanto, Pedro não parou aí. Ele continuou dizendo: e receberás o dom do Espírito Santo. Ou seja, ele está dizendo que a gente se arrependeu, foi batizado na água e recebeu ali o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que estão longe, os gentios. Como já sabemos que a promessa se refere ao batismo do Espírito e também ao dom do Espírito Santo, Pedro está dizendo claramente que para aqueles que se arrependem e são batizados nas águas, o recebimento do dom do Espírito está incluído, certo? Não se encontra neste incidente nenhuma inferência de que esse dom deva vir anos ou décadas após o arrependimento. O ensino é claro: com o arrependimento vem o dom do Espírito. Aí agora vem Paulo, né? Paulo ainda deixa isso mais claro. O capítulo no Novo Testamento com o maior número de referências ao Espírito Santo é Romanos 8. E é um conselho que a gente vai dar porque o livro dá para a gente. Vale a pena hoje nós pararmos para fazer o nosso devocional, né? A nossa meditação em Romanos 8, certo? Ele diz aqui, olha, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Bastante claro, não é mesmo? Se o Espírito não está em nós, não pertencemos a Jesus. Em outras palavras, se não aceitamos a Jesus, o Espírito não habita em nós, porque é o Espírito Santo que nos conduz a Cristo, ou seja, é uma coisa levando a outra, certo? É impossível, então, separar a vinda ou batismo do Espírito da conversão. Se você se entregou a Jesus, é porque o Espírito Santo batizou você. Louvado seja Deus por isso. Certo, irmãos? Nós já fomos batizados com o Espírito Santo. Agora, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo todos os dias. Duas coisas diferentes não podem, de uma só vez, e ao mesmo tempo, ocupar exatamente o mesmo lugar, sua própria vida e a vida que Deus quer para você. Então, se eu tenho aqui um coração aberto ao recebimento do Espírito Santo diariamente, eu fui convertida pelo Espírito Santo. Foi pelo poder do Espírito Santo que eu desci as águas batismais para arrependimento dos meus pecados e tal. Então, quando ele diz aqui, olha, minha própria vida, ela não pode estar ocupando o lugar da vida que Deus quer para mim. Eu preciso ter isso no meu coração, certo? Então, meu coração precisa ser cheio da vontade de Deus. A minha vontade tem que estar subordinada à vontade de Deus. Sua vida quando sua própria vida for lançada fora, a vida de Deus preencherá você. Enquanto o eu ainda for alguma coisa, Jesus não pode ser tudo. A minha vida deve ser expelida, então o Espírito de Jesus fluirá para dentro.
Esse espírito que eu já recebi, que você recebeu, mas que a gente precisa todos os dias, ele só vai realmente nos preencher todos os dias quando a nossa vida estiver subjugada. Aí vem aqui a questão do que a gente vai voltar àquilo que eu falei daquela hora. Nós vamos voltar um pouquinho sobre a questão dos samaritanos, né? O que dizer dos samaritanos? Eles não receberam o batismo do Espírito Santo depois de serem batizados nas águas? A lição diz: receberam sim. Houve, porém, outras coisas que influenciaram a ordem dos acontecimentos em relação aos samaritanos. É por isso que o contexto é importante ao buscar narrativas bíblicas, assim como a Bíblia toda. Lembra-se de como, ao expor grande comissão em Atos 1, Jesus disse aos discípulos que fossem testemunhas perante o povo de Jerusalém, da Judéia, em Samaria e até os confins da terra, até os gentios. Nenhum desses povos pertencia à cultura dos primeiros discípulos da Galiléia e, naturalmente, seria para eles uma luta obedecer à ordem de Jesus. Seria para os discípulos obedecer à ordem de Jesus, né? No caso dos samaritanos, podia haver uma razão pelo qual o derramamento do Espírito Santo fosse adiado. E não foi por causa dos samaritanos, foi por causa dos discípulos de Jesus, certo? A lição diz: nenhum dos 12 seria aquele instrumento que Jesus poderia usar para ministrar essas pessoas. Como os judeus galileus, eles ainda eram preconceituosos demais para evangelizar os samaritanos. Então Deus usou Filipe, um judeu helenista, para cumprir a tarefa. Uma vez que os apóstolos em Jerusalém ouviram que os samaritanos tinham recebido o evangelho e sido batizados, enviaram Pedro e João, eles aqui. Olha que ironia, enviaram Pedro e João, justamente João, que no dia que Jesus queria entrar ali no terreno dos samaritanos, eles não deixaram. João pediu para descer, quer que a gente mande descer fogo do céu para consumir todo mundo? Por incrível que pareça, Jesus agora usa João para ir lá, né? Agora, Jesus usa e João deveria orar para que o fogo do Espírito descesse sobre eles, certo? E a lição diz: é por isso que essa deve ter sido a causa da demora dos samaritanos receberem o Espírito Santo, tá bom? Agora, por que a confusão? Aqui ele diz, eu até botei ler tudo, né? Pode haver ainda alguma confusão a respeito do batismo do Espírito. Porque encontramos tantas declarações de Ellen White insistindo em que o povo de Deus seja batizado com o Espírito, se o povo já anda com Cristo. É possível que parte da confusão se deva ao uso dos termos. Batismo significa iniciação na vida cristã. Simboliza a morte para o eu, submersão na água como tipo do sepultamento da velha vida e ressurreição para a nova vida. A cerimônia do batismo, portanto, simboliza o novo nascimento. É por isso que os rebatismos devem ser raros, sendo a participação na cerimônia do lava-pés o lembrete constante em lugar de rebatismo. Nós sabemos que a cada cerimônia que nós participamos realmente, nós estamos ali realmente nos reconsagrando a Deus, não é isso? Entretanto, o preenchimento deve ser quando? Diário. O preenchimento com o Espírito Santo deve ser diário e constante, assim como respirar outra vez a cada poucos segundos. O fato de você ter respirado uma vez quando saiu do útero materno não significa que vai servir para o resto da sua vida. Você precisa do ar que respira todo o tempo. Isso é só o ponto de partida. Se não continuar respirando, você morre. É a mesma coisa, se eu não continuo sendo preenchida com o Espírito Santo, a minha vida espiritual ela se torna totalmente vazia, completamente vazia, por isso que eu preciso ser preenchida todos os dias. Em meu estudo, o autor fala, encontrei mais de 30 expressões diferentes no Novo Testamento, como no Espírito de Profecia, em referência à mesma obra do Espírito Santo. Substantivos como batismo, recepção, dom, preenchimento, dotação, unção, todo se refere à mesma experiência. Ellen White, ela usa frequentemente essas expressões de maneiras não técnicas. Aqui tem uma expressão que é interessante, a gente vê quando ele diz assim, hoje deveis ter purificado, hoje deveis ter
purificado o vosso vaso. Alguém colocou aí, é necessário realmente que nosso vaso seja purificado. E a irmã White diz isso, ter purificado o vosso vaso, a fim de estar pronto para o orvalho celestial, pronto para o chuveiro da chuva serôdia, pois a chuva serôdia há de vir, e a bênção de Deus encherá cada alma que estiver purificada de toda contaminação. É nossa obra hoje submeter nossa vida a Cristo, para que sejamos preparados para o tempo do refrigério pela presença do Senhor, aptos para o batismo do Espírito Santo. Aí ele diz aqui ela usa 5 expressões diferentes para dizer a mesma coisa. Orvalho celestial e a chuva serôdia são análogas ao derramamento do Espírito Santo. Aí ela fala aqui sobre os metodistas, né, que com frequência se referiam à bênção de Deus como código para o batismo do Espírito Santo, mas Ellen White, ela veio dessa linhagem. Ellen White, ela foi criada como metodista, certo? O tempo do refrigério foi tirado diretamente do segundo sermão de Pedro, que ecoa a mesma mensagem do Pentecostes, de seu primeiro sermão, né, sobre o batismo do Espírito Santo. Eu vou finalizar aqui, porque eu acho que é bem interessante a gente não terminar isso hoje, porque ele é muito sério para a gente realmente fazer uma explanação muito rápida do assunto. Ele diz aqui, olha, quando Ellen White fala acerca de Cristo, que cotidianamente recebia novo batismo do Espírito Santo, ela poderia ter usado uma palavra tecnicamente mais precisa, como preenchimento em vez de batismo, pois ela não quis dizer que Cristo era batizado todos os dias, mas que ele era cheio do Espírito. Contudo, ela o qualificou aqui ao dizer novo batismo, novo entre aspas. Essa é a questão. O batismo do Espírito Santo nos é dado mediante a entrega de nossa vida a Cristo. Ele entra em nossa experiência toda vez que nos entregamos, e não apenas uma vez, mas tantas vezes quantas nos rendemos ao amor de Deus. Portanto, fixe em sua mente que esse é uma obra de fé. Você o recebe pela fé. E toda vez que você confia em teu Salvador, ele permanece com você. Então, nós estamos aqui saindo realmente daquela sequência de estudos, né, onde se cria, e infelizmente também o meio pentecostal, que ele diz que é o que mais cresce no mundo, né, é o meio pentecostal, com essa renovação carismática, né? Então, é bom a gente entender que não é olhando para eles, não é o que eles falam de prodígio, de falar língua, não é disso, nós precisamos estar atentos ao que a palavra de Deus diz, ao que a irmã White diz sobre isso, ou seja, nós estamos entendendo nesse momento que nós já recebemos o batismo do Espírito Santo e que nós agora precisamos realmente estar de coração aberto, subjugando o nosso eu, para que Jesus ele habite no nosso coração, para que a Deus faça a obra no nosso coração, para que Deus reine no nosso coração. É necessário que o meu coração esteja nas mãos de Deus, não é o que eu quero fazer, não é o que eu acho que eu tenho que fazer, é o que Deus quer que eu faça. Percebe? Então, a minha vida deve ser uma vida de entrega, de sacrifício, porque o eu é muito forte dentro de mim, mas Deus precisa ser mais forte do que o meu eu. Tá bem, irmãos? Eu penso que a gente pode encerrar por aqui, e amanhã a gente encerra Angélica, só um pouquinho, porque Angélica. amanhã nós fechamos Angélica, muito bem o assunto. diga, pastor. Não é dizer, a preocupação nesse capítulo é esclarecer, né? Esclarecer essa questão de quando recebemos o batismo do Espírito Santo, principalmente em virtude desse fenômeno pentecostal, né? Uhum. Então, o que é que acontece? As pessoas começaram a associar o batismo do Espírito Santo com um sentimento, né? com manifestações sobrenaturais. Então, algumas pessoas, isso no meio pentecostal, a questão do batismo do Espírito Santo é usada até para separar as classes, né? Tem um cristão de primeira classe e de segunda classe. O de segunda classe é aquele que não recebeu o batismo do Espírito Santo porque não falou em língua estranha, né? Porque, na verdade, a grande evidência que é usada no meio pentecostal para dizer que uma pessoa foi batizada com o Espírito Santo é o falar em língua estranha. Uhum. E aí muita gente usa isso até como status dentro da organização.
né, porque falou em língua estranha, uma língua que ninguém entende, na verdade, porque quando você vai fazer um estudo sobre a questão do dom do Espírito Santo lá em Pentecostes e o que se manifesta hoje no pentecostalismo, não tem nada a ver uma coisa com outra. Né? A gente vai perceber que o dom do Espírito que foi dado lá no Pentecostes era o dom de falar em outros idiomas. O que esse povo hoje faz aqui, o que os nossos irmãos pentecostais manifestam, é uma língua que ninguém entende, não é nenhuma língua conhecida, né? Nem de línguas vivas, nem línguas mortas, já foi feito estudo sobre isso. Né? Então, na verdade, eles criaram um linguajar que é usado, que é muito comum. Aqui na frente da minha casa tem uma igreja pentecostal, né? E aqui eu sempre ouço a irmã que prega aqui, e ela fala, ela sempre repete as mesmas palavras. Eu até já estou aprendendo, viu, Mário? A língua que eles falam aqui, porque ela O repete aqui Robson. as mesmas, repete as mesmas O- palavras e tal. Isso para impressionar o povo. E aí as pessoas ficam pensando que isso é batismo com o Espírito Santo. Mas nós vimos aqui que o Espírito Santo nós recebemos porque não há conversão sem o Espírito Santo. Ninguém se converte sozinho. Né? A conversão é obra do Espírito Santo. A pessoa, quando Isso. aceita Cristo, ela aceitou Jesus, ela recebe o Espírito Santo na sua vida. Agora, esse batismo do qual falamos aqui, essa capacitação, esse ser cheio do Espírito Santo, como a Angélica bem enfatizou, o que precisamos é ser cheios do Espírito, como Paulo faz o apelo lá em Efésios, né? Ele diz assim: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Né? O ser cheio do Espírito, é como a Angélica já enfatizou aqui, é estar totalmente sob o domínio do Espírito Santo, sob o controle do Espírito Santo. É esvaziar o coração de nós mesmos. Tem um texto aqui, uma citação onde ela fala aqui, né? Onde diz que quando você se esvazia de si mesmo, você é cheio de Deus. Então, é necessário que a gente se esvazie, né? Esvaziemos de nós mesmos para ser cheio do Espírito. Então, aqui está se falando de estar sob o controle do Espírito Santo. A pessoa que se coloca sob o controle do Espírito Santo e Deus o capacita a fazer esta obra de pregação, como os discípulos fizeram lá, com ousadia, com intrepidez, com poder, saíram para anunciar, para pregar o Evangelho. Essa capacitação especial que eles estavam precisando. Mas eles já tinham recebido o Espírito Santo lá no começo, ok? Então, a gente precisa entender essa questão aí. A preocupação aqui é estabelecer exatamente a questão do derramamento do Espírito Santo com essa capacitação especial. Jesus dizia: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo para testemunhar. Mas eles já tinham recebido o Amém. Espírito Santo quando foram Amém. batizados, né? Exatamente, Robson. Para testemunhar, o objetivo é esse. Não é para você se Exato. aparecer, não é Não, para você criar um status. Não é isso, é, não existe status diante de Deus, o status é Deus. exato. É para a Não é para gente mostrar que você tem testemunhar. poder no meio da congregação. Isso. Na verdade, essa capacitação especial não é para você trabalhar com a igreja, não é no desenvolvimento do seu ministério, mas é no cumprimento da missão até os Isso. confins da terra. Ou seja, pastor, todos que aqui estão nesse grupo já fomos batizados pelo Espírito Santo. Se recebemos Tenho Jesus, com certeza, certeza. sem dúvida nenhuma, senão não estaríamos aqui, irmãos. Pedro disse Amém. lá, né? A Angélica leu o Verdade. texto de Atos, onde ele disse, né? Arrependei-vos e convertei-vos para a remissão dos vossos, serem batizados para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A promessa está aí. E nós recebemos tudo pela fé. Então eu não preciso Amém. experimentar, eu não preciso esperar sentir algo sobrenatural. Não, eu preciso crer. É como perdão. Você precisa crer. Deus disse que você está perdoado, irmão. Não precisa você sentir alguma coisa. Às vezes a gente quer confundir. O grande problema é que qual é a ênfase dentro do pensamento pentecostal? É a ênfase no sentimento, na experiência sensorial, entendeu? Então as Uhum. pessoas se apegam muito à questão sensorial, porque eu senti, né? Eu não vou ficar nessa igreja porque eu não me sinto bem. Eu não estou sentindo, eu não senti o Espírito, eu não senti que fui perdoado, eu não senti. Então, quando você começa a confiar no sentimento, aí você está correndo um sério risco, né? Porque a Bíblia diz que enganoso é o coração. Quem o conhecerá? A gente deve ter cuidado com essa questão de sentimento. Irmãos, nós temos que viver pela fé. E a fé, ela se fundamenta em quê? Ela se fundamenta na palavra de Deus. É a isso que temos Isso. que nos apegar. Então, o autor ele chama a atenção disso, né? Tenha cuidado com as narrativas e se apegue à palavra.
Ok. Muito bem. Nosso tempo já foi embora, mas ficou claro, queridos, que todos nós já fomos batizados, sim, pelo Espírito. E como a Amém. Angélica logo no final, só precisamos permitir sermos transformados, nos esvaziar de nós mesmos e estarmos cheios da plenitude, para que nós possamos, de fato, terminar a obra que o Senhor nos confiou. Então, todos que aqui estamos, para a honra e glória do Senhor, já fomos batizados pelo Espírito Santo. E eu não preciso estar saindo por aí falando a barabaxô, sirianda, sirigoa, nada disso. O batismo é algo que você teve na sua conversão. Que, como o pastor falou, ninguém se converte por si só. É obra do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Deus seja louvado, irmãos. Vamos avançar. Amém. Nós queremos convidar o irmão Simão Juliano, que encerre com o nosso louvor final e logo depois as considerações. O Santo Espírito desceu do céu em plenitude de poder, e Pentecoste fez brilhar a luz, e multidões puderam crer. Fiéis em Cristo sem qualquer temor, saíram todos a pregar. Conquistar. Oh Deus bendito, hoje também vem conceder-nos tua graça e teu poder. Eis nossa prece, vem perto estar. Igreja aqui reavivar. Só pela fé o justo vai viver. Na Bíblia vamos encontrar. Jesus, portanto, nos dará poder. Devemos crer e confiar. Os que esperam sempre no Senhor, onde achar, receberam de Deus constante amor e graça para testemunhar. Oh Deus bendito, hoje também vem conceder-nos tua graça e teu poder. Nossa prece, vem perto estar. Vem tua igreja aqui reavivar. Amém, amém. Amém. Queridos, nós temos aqui a relação dos oradores de amanhã, tá? Amanhã quem vai estar conosco na madrugada orando vai ser a irmã Cecília, a irmã Priscila, a irmã Maria Neuza e a irmã Lu Fiais. Lu, Maria Neuza, Priscila e Cecília, tá? Essas são as pessoas que estarão orando conosco na madrugada. E a relação dos intercessores, eu vou ver se Javani fez. Se ela não fez, eu já fiz, tá bom? Caso ela não tenha feito, aqui a relação, daqui a pouco a gente vai estar colocando no grupo. Lembre-se, queridos irmãos, eu oro por você, você ora por mim, Deus age por todos nós. Parabéns a todos vocês por essas 200 madrugadas, Deus continue abençoando a todos vocês. Lembre-se sempre, queridos, lembre-se sempre,
você já está batizado pelo Espírito Santo. Angélica, Amém. as suas considerações finais É, e o meu abraço a todos vocês. E depois sua é, oração, Angélica. lembrando daquela experiência do nosso irmão no início desse capítulo, né, que eu achei interessante quando ele realmente ele foi cheio realmente do poder de Deus. Ele disse que um dia ele estava almoçando com um jovem que trabalhava numa destilaria de uísque. Aí ele disse que a oração dele pelo almoço impressionou o coração do jovem. O jovem saiu dali e no outro dia voltou convertido. Ou seja, aquele homem, quando ele se converteu, ele buscou o Deus todos os dias. Ele foi um dos maiores missionários que teve. Então, ele compreendeu o papel dele e precisamos compreender o nosso papel diante de Deus. Nós aqui estamos recebendo mais hoje, mais um dia, o Espírito Santo de Deus. O que é que nós vamos fazer com isso hoje? Entenderam? O que é que eu vou fazer com esse presente que Deus está me concedendo hoje? Vai terminar minha manhã e eu vou esquecer que eu estive na presença de Deus recebendo o Espírito Santo para quê? Eu tenho uma missão, você tem uma missão. É na família, é ligar para alguém, é orar com alguém. Deus, ele quer usar a gente. Deus, ele nos dá o Espírito Santo para nós sermos usados. Então, que nesse dia nós possamos realmente desenvolver, desempenhar o papel diante de Deus, colocar Deus na nossa vida hoje, para que a gente possa levar Deus para a vida das pessoas. Vamos orar. Amém. Senhor, nosso Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos mais uma vez na presença do Senhor, agradecendo os teus ensinamentos, Pai. O Senhor deseja realmente que a tua igreja, que está nas madrugadas, aqui na sala 57, no ID, o Senhor deseja que a tua igreja compreenda o papel dela aqui no mundo, Pai. O Senhor deseja que a tua igreja compreenda o que é que o Senhor quer para nós. A tua palavra, ela nos diz. Nós precisamos estar cientes de que nós somos privilegiados. Nós já recebemos o Espírito Santo. Nós precisamos realmente continuar recebendo. Por quê? Porque a obra é muito grande. A Bíblia diz que os ceifeiros são poucos e nós precisamos ter desse preenchimento todos os dias para contribuir para essa obra maravilhosa. Mais do que nunca nós sentimos a necessidade, Senhor Deus, de sair deste mundo. Está muito ruim aqui, Pai Santo. Nós temos um mundo nos esperando, preparado pelo Senhor. Mas nós não queremos ir sozinhos. Tira da nossa condição egoísta, Senhor Deus. Que o Espírito Santo nos lembre que nós precisamos ir para o céu levando o maior número de pessoas. Ele está aqui Amém. lutando por isso. Que a gente não deixe o Espírito Santo lutar tanto em nós, mas que ele venha a achar o espaço aberto, Pai amado, cada dia. Abençoa a tua igreja das madrugadas. Obrigada pelos 200 dias na tua presença. Obrigada Amém. pelas luzes que temos recebido. Obrigada por Mário, querido Deus, que deu ouvidos à tua voz. A voz do Espírito Santo para começar esse ministério. E aqui estamos juntos. Um dia a gente realmente vai se reunir, Pai Santo, para celebrar um ano de vitória na tua presença. Amém. Pai Amém. Santo, o mundo está comemorando o Natal. Nós precisamos levar Jesus. Nossa missão é essa, levar Jesus, que nós possamos levar Jesus para o máximo de pessoas hoje, que os milagres de conversão continuem acontecendo no nosso meio, na nossa família, Pai Santo. Receba, Pai, cada pedido do varal, em nome de Jesus, atue nesses pedidos, Pai Santo. Nos ajuda a ver a tua mão poderosa agindo na nossa família também, convertendo corações. Nos dê um dia abençoado em nome de Jesus. Amém. 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 Um grande abraço a todos vocês. Deus te abençoe ricamente. Estamos juntos. Parabéns